considerando as profecias de coisas que hão de ser, e como se referem a mim, o tempo em que estamos vivendo, homens destruindo a si mesmo. Pela visão da palavra vejo cinzas em todo lugar. Ele nunca nos deixará antes da primeira bomba cair. Partiremos para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, das asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões,
trocando dimensões, para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, e mais essa oportunidade que Deus nos concede para meditarmos nas Escrituras, para falarmos aqui da Palavra de Deus, levando sempre uma porção deste alimento, deste maná que tem alimentado as nossas almas. Esse maná, como diz o profeta, que é escondido, que está bem ali nesse terceiro átrio, nesse Santo dos Santos, onde aqueles que acessam esse lugar podem comer deste maná que não perece, diferentemente daquele maná que caía no deserto e que servia só para aquele dia. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta ocasião quero dar continuidade. Estive falando sobre o assunto o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e dentro desse aspecto, um assunto que, na medida que eu fui meditando, é sim abrangente, gostaria então de dar continuidade, abordando aqui mais alguns tópicos, mais alguns ângulos disso. Hoje falando um pouco sobre a linha entre a misericórdia e o juízo. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram a expressão sobre ultrapassar essa linha da misericórdia, né? Principalmente para pessoas que às vezes desviaram, né, da palavra, né, deixaram de estar na comunhão, e principalmente essas pessoas que conhecem, né, o Evangelho, conhecem a mensagem e têm acesso de alguma forma a alguém que continua a caminhada, provavelmente ela já ouviu essa afirmação, né, essa advertência: tome cuidado, você pode ultrapassar a linha da misericórdia. E também para as pessoas do mundo, né, que vão pecando sem limite, sem nenhuma consciência de culpa, né? Vão fazendo voluntariamente. E claro, mais ainda grave, as pessoas que estão dentro das igrejas e também perderam o temor, perderam essa consciência, essa sensibilidade do Espírito Santo e seguem agindo de uma forma sem precedentes, né? Rejeitando a palavra, seguindo uma direção que é sim mais grave do que as pessoas que estão no mundo, que estão ali roubando, prostituindo, traficando, fazendo o que for aí que a gente classifica como atributo do pecado. As pessoas que estão dentro das igrejas, que estão ali participando da comunhão, aí sim essas estão chamando uma responsabilidade muito maior, porque como eu estava mencionando aqui na semana passada, realmente essa blasfêmia contra o Espírito Santo em carnes humanas, né, nos filhos de Deus hoje, ela é sim um julgamento muito mais grave, traz um juízo muito mais grave do que quando estava em Jesus. Por que digo isso? Que o próprio Jesus afirmou, como eu li ali em São Lucas, como eu li no Evangelho de Mateus, Jesus afirmando isso.
Também gostaria de dizer aos irmãos, devido aqui aos nossos compromissos, devido às nossas tarefas aqui, vamos passar a transmitir aqui o programa às segundas-feiras, mesmo horário, às 20 horas, estaremos postando aí na internet. Aqueles que não conseguirem assistir ali nesse horário, fica aí no nosso canal, pode estar assistindo dentro do possível, né? Então gostaria de começar aqui a leitura bíblica no Salmos capítulo 14, no verso 2. Esse aqui é a minha leitura, meu texto base para iniciar essa palestra com os irmãos. Vou estar lendo aqui e assim continuando este assunto. Mas antes gostaria de fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, te peço mais uma vez, teu Espírito Santo purifique os meus lábios, possa também ungir os ouvidos, que essas palavras sejam de edificação para as almas, que sejam de fortalecimento espiritual, que desperte, meu Deus, esses corações, quem sabe senanimados, que estão passando por um momento difícil de suas vidas, de esfriamento, que o Senhor possa renovar, meu Deus, esses corações, que o Senhor possa trazer, ó Pai, o efeito da Tua Palavra na vida dos meus irmãos, que isso possa produzir um resultado necessário para a continuidade desta caminhada cristã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, Salmos capítulo 14, verso 2. Diz assim: dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Achei muito interessante essa escritura, como o salmista faz aqui uma ilustração, Deus olhando para a terra e procurando se há alguém que faça, alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. E isso me faz lembrar dos dias de Noé e dos dias de Ló. Por quê? Porque Jesus, em Lucas 17, nos disse que como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim seria também na vinda do Filho do Homem. E todos nós temos ouvido, já bastante sobre os dias de Noé, como as pessoas estavam se comportando, e Noé achou graças aos olhos de Deus, Noé foi achado justo. Então Noé poderia se encaixar aqui nessa escritura. Ló, apesar de estar ali em Sodoma também, Deus, o próprio Deus, como nós vemos na mensagem Almas em Prisão Agora, o profeta falando, e a Bíblia também falando em Gênesis 18, em Gênesis 19, que o próprio Senhor desceu em Sodoma para averiguar, para verificar se de fato aquilo que estava chegando até ele era real, se o povo estava se portando realmente naquele grau de pecado, naquele nível de prática de pecado. Então ele foi lá conferir e encontrou Ló e suas duas filhas sendo os justos ali naquele lugar, como Noé nos seus dias, e mais as 7 almas, totalizando 8 com Noé. Então é interessante como as escrituras aqui nos abordam esse cenário. E hoje, que é os dias semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Ló. As pessoas estão se portando da mesma maneira, ou se não pior, ou se já não superaram
o comportamento daquelas pessoas dos dias de Noé e dos dias de Ló, né, aqueles sodomitas e os cidadãos de Gomorra. Estamos vendo através da internet, através de todos os canais que temos hoje acesso e no dia a dia, nos locais que frequentamos, temos visto este mesmo cenário. E mais ainda, no ambiente igreja, no ambiente onde deveria as pessoas estarem mais interessadas na vinda de Jesus Cristo, neste arrebatamento, na transformação de corpos, nesses assuntos, nessas promessas que se referem aos filhos de Deus, à noiva de Jesus Cristo, nós estamos vendo as pessoas mais distantes do que nunca. Então, poderíamos olhar para essa escritura e imaginar: o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Quem está buscando Deus hoje, em dias em que as pessoas estão buscando tudo? Você pode enumerar aí na vida natural, bem-estar, bens materiais, todos os tipos de objetivos, menos Deus. Não podemos ir pela ilusão de que existem tantas igrejas, existem tantas religiões, existem tantos fragmentos dentro das igrejas da mensagem, tantas interpretações, mensagens hoje em áudio, PDF, impressa, de todas as formas. E são os dias em que as pessoas menos têm se esforçado para buscar a Deus. Agora, partindo desse pequeno comentário, eu vou começar abordando, claro, o cenário geral do mundo, as pessoas se enquadrando cada vez mais nessas escrituras que dizem a respeito da rejeição da misericórdia, da rejeição da palavra, do evangelho para o nosso dia, as pessoas sendo entregues às suas paixões. Nós temos visto isso acontecendo de uma maneira geral, globalizada. Agora, nós vamos chegar nesse ambiente igreja, nesse ambiente dos chamados crentes da mensagem, dos chamados desses que confessam ter recebido o Elias dos nossos dias, o sétimo anjo para os nossos dias, e nós vamos ver que a maioria dessas pessoas também estão ultrapassando essa linha entre a misericórdia e o juízo. E uma vez cruzado essa linha, não há mais volta. No mundo temos visto isso cada vez mais cada vez mais numa gravidade, numa quantidade assustadora, e pior ainda, dentro das igrejas, se já não bastasse nas igrejas denominacionais, nas igrejas evangélicas, nas igrejas da religião em geral, pelo comportamento das pessoas, pelos frutos, como diz Jesus Cristo, no próprio capítulo 7 de São Mateus, pelos frutos os conhecereis, fazendo tipo da árvore natural e aplicando isso para as pessoas. Nós olhamos para o mundo religioso e estamos vendo os frutos que eles estão produzindo. Já nos dias do profeta, nós já tínhamos esses frutos sendo produzidos e o profeta examinando esses frutos e
dizendo que frutos eram esses, né? E nos nossos dias também temos visto, né, já com uma corrupção muito mais elevada do mundo religioso, do mundo em geral. Porém, nós vamos aproximando esse foco, nós vamos trazendo essa análise, esse exame para dentro de casa, para as nossas igrejas da mensagem, e temos visto também que muitos de nós têm passado essa linha, têm cruzado essa linha, e por isso a palavra tem falado, a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido aberta e revelada, mas as pessoas já cruzaram essa linha, não há mais arrependimento, não há mais o que os move. Então é realmente um assunto pesado de se falar, duro de se falar, mas faz parte das Escrituras, né? Contudo, é uma parte das Escrituras e nós temos que comer o cordeiro completo, a palavra completa, né? Não só aquilo que é gostoso, não só aquilo que é de benefício, agradável aos nossos ouvidos, mas também a parte que não é tão boa assim de se ouvir, né? Então, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, eu vou ler aqui essa escritura, que é uma das principais escrituras onde encontramos esse relato da ira de Deus sendo revelada, e temos visto isso se cumprindo nos nossos dias. Você pode notar como que a cada ano, nesses últimos anos que nós temos vivido, a cada ano se inicia com várias tragédias, com várias catástrofes naturais e causadas também pelo ser humano, e trazendo um impacto cada vez maior, né, negativamente falando, contra o ser humano. Nós poderíamos aqui citar as chuvas, as enchentes, alagamentos, desmoronamentos que aconteceram aí em várias partes do nosso país, a variação aí, a mutação do vírus, que já trouxeram outros nomes para ele, né, dessas variações, e tantas outras doenças e tantas coisas, a violência e tantas coisas, né? Não quero ocupar aqui o tempo fazendo propaganda para os feitos do diabo e seus demônios, mas vocês sabem de tudo que tem acontecido nos nossos dias, né? A política, toda essa guerra, enfim. E por que isso? Nós temos visto a ira de Deus sendo derramada ainda em porções. Só que cada vez mais essas porções têm se aumentado. Por quê? A rejeição à graça, a rejeição à misericórdia, o que resta é juízo, como nós já vimos. Então, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, eu vou ler aqui alguns desses versículos. Você pode tomar aí este capítulo e ler esse texto na sua casa. É muito conhecido, mas eu quero ler aqui para trazer a nossa memória aqui, trazer a nossa mente e introduzir isso aqui nesse contexto. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Suprimem a verdade pela injustiça humana. Eles trocam essa verdade, substituem a verdade pela injustiça humana. Pois
o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Todos os sinais, todas as provas, quantas conclusões científicas, estudos, pesquisas que comprovaram a existência de Deus e de vários eventos relatados nas Escrituras. Claro que nós não somos guiados por isso, mas hoje a própria ciência já trouxe várias evidências e provas concretas da existência de Deus e de vários cumprimentos escriturísticos. Então as pessoas, em todos os aspectos que nós pudéssemos analisar, no natural, no científico, no espiritual, no psicológico, em todas as áreas que a gente pudesse abordar aqui, o ser humano está inexcusável, como está dizendo Paulo. Recebemos um profeta, um Elias. O povo creu ou não, foi enviado esse profeta. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Então, para essa era que Deus mais se revelou, que Deus mais se manifestou, e houve e está havendo essa tamanha rejeição, agora tem vindo as consequências, tem se iniciado esse processo das consequências. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. E nós vemos nos nossos dias quantas igrejas denominacionais que estão usando a Bíblia, que estão com a Bíblia na mão e formaram para si igrejas para este público LGBT e mais não sei o que a sigla ficou tão grande que eu nem decorei mais. Para ser inclusivo a essas pessoas que foram aí rejeitadas, né, pelas igrejas tradicionais. Sendo que a própria Escritura aqui trazendo o motivo de que eles estão se inflamando, de que eles estão agindo dessa forma, mas rejeitaram a verdade, então agora estão convencidos em seguir nessas suas convicções. Eu vi alguns, uma pastora
desse movimento, dizendo sobre rapto, sobre arrebatamento, dizendo que assim como houve uma reforma protestante, agora está havendo essa reforma hoje na igreja por esse grupo, por esse movimento aí desse pessoal. Olha que ponto chegaram, né? Olha que ponto as pessoas foram entregues, né? Como está dizendo aqui as Escrituras. E os homens, né? Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Tudo o que é reprovável. Então, eu acredito que qualquer um de nós que lê esse texto, nós podemos identificar perfeitamente a humanidade dos nossos dias, o mundo dos nossos dias, encaixado bem aqui. Todo esse contexto religioso, né, essa crescente de igrejas que estão superlotadas com este público aí LGBT, todo esse pessoal que está ali usando essa mesma Bíblia que eu estou aqui, que você tem aí na sua casa, para pregar, para defender ali suas convicções. O motivo está bem aqui, Romanos capítulo 1. Agora, isso já é um motivo de entristecer os nossos corações. Por exemplo, eu tenho parente que está se enquadrando nisso aqui, e muitos de nós hoje, nesse cenário que estamos vivendo, tem parentes ou pessoas próximas, pessoas que fizeram parte ou fazem parte da sua convivência, que estão inseridos nesse contexto, e isso nos causa tristeza, porque nós sabemos o que as Escrituras dizem a respeito, o que o profeta diz a respeito, e mesmo o nosso sentimento de afeto, de amor a essas pessoas, não é superior ao nosso amor pela palavra. Nós nunca vamos amar essas pessoas mais do que nós amamos a palavra. Agora, nós não vamos abrir mão da nossa fé. Nós amamos essas pessoas. Só que muito mais do que amar as pessoas, do que amar o ser humano, nós sabemos que existe uma alma nesse ser humano. O nosso amor vai muito mais além do que esses 16 elementos. Se nós tivéssemos a oportunidade, ou quando temos a oportunidade, deparar com alguma pessoa dessa, o nosso amor vai muito mais além do que o corpo, os 16 elementos. Nós amamos a alma, porque a alma, como diz o profeta, uma alma vale mais do que 10.000 mundos para Deus. Ou podemos ver na própria Escritura. Quando os anjos caíram, Deus não desceu aqui na terra para derramar o seu sangue. Mas quando o homem caiu, então Deus, com seu plano redentor, ele veio, desceu na terra e derramou seu próprio sangue. Então uma alma valeu o sangue de Deus. E o que vale o sangue de Deus? Agora, temos que dizer a verdade. Temos que trazer as Escrituras, mesmo que hoje o mundo religioso, pregando essas inverdades, ou sendo parcial, o nosso compromisso é com a totalidade do Evangelho, da Palavra de Deus. Né? Então,
tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Se sair som de cachorro latindo, algum barulho externo aí, os irmãos vão tendo compreensão. A gente gravando em casa, a gente está sujeito a esses ruídos externos, né? É de carro, é de cachorro, e é incrível que é só a gente começar a falar da palavra de Deus, eles começam, né? É a moto que passa acelerando, mas enfim, né? Que Deus nos ajude, né, irmãos? Não dá para mim ficar parando toda vez que acontecer esses ruídos. Então, eu poderia entrar em cada palavra dessa, mas hoje não é o meu objetivo aqui falar sobre cada palavra dessa aqui, mas no texto geral. Então, veja a consequência desse comportamento dessas pessoas a partir do momento que elas foram entregues às suas paixões. Isso foi causando desdobramentos de homicídios, injustiças, maldade, ganância. Tudo que nós estamos vendo no mundo hoje nada mais é que consequências dessa rejeição à palavra, dessa rejeição à misericórdia, à verdade de Deus. Por quê? Cada igreja tem a sua verdade, cada pessoa tem a sua verdade, todos os caminhos levam a Deus. Tem tanta afirmação assim que as pessoas tentam incluir vários tipos de pensamento, mas Jesus disse assim, né, uma escritura tão conhecida, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você pode ter sua verdade, fulano pode ter a dele, Beltrano pode ter a dele, igual, por exemplo, no nosso país existe vários partidos, cada um com sua verdade. E veja a política do nosso país, veja o funcionamento da máquina pública. É um caos total. Agora, com Deus, existe a verdade. Ele é a verdade e a vida, como ele diz. Ele é o caminho. É artigo definido, singular. Nós podemos ter nossas interpretações, podemos ter o que eu penso ou deixo de pensar acerca dessa escritura, acerca dessa mensagem, mas não é o que eu penso, o que eu acho. Não importa se a referência, se o homem, se o fulano de tal pensa assim ou assado. Você tem que examinar as escrituras, você tem que recorrer à verdade, porque nós vamos chegar aqui em citações, o profeta falando. Cada um de nós chegamos a esse momento em que nós temos que crer ou não crer. Não existe meio termo, meu irmão. Com Deus, como ele diz, como a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Ele não vomitou essa era de Laodiceia? Porque não é quente e nem fria, é morna. Ainda tem muito material e eu não saí nem da primeira escritura, mas vamos lá, né? A gente vai gravando quantos programas forem precisos desse conteúdo. Então, são insensatos, antes aqui, né? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal,
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Então você volta aqui no contexto, em tudo que eu li aqui anteriormente, a Bíblia fala que é digno de morte tais atos. E como que as pessoas conseguem tomar as Escrituras Sagradas, subir num púlpito e agirem como se elas estão certas? Já foram entregues às paixões, desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas. E aqui, como nós podemos ver aqui, de acordo com a própria Escritura, nós temos as pessoas que não conhecem essa mensagem, nós temos as pessoas que foram formadas através do ensino do mundo religioso dos nossos dias, mas nós temos aqui, como cita no verso 32, pessoas que conhecem a lei de Deus, pessoas que conhecem a verdade. E aqui nós já entramos mais fundo, já aperta mais a situação, porque quem conhece mais hoje, além das pessoas da mensagem? Aí a coisa aperta. Porque esses que não confessam ser os integrantes da noiva, da mensagem, têm menos responsabilidade. Ou pelo menos será menos cobrança para eles. Agora, e nós que conhecemos essa mensagem, temos acesso a todo esse vasto conhecimento. Só, irmãos, que a maioria de nós está com esse acesso, que tem todo esse alimento nas mãos, e eu estou falando aqui principalmente dos líderes, mas nós não podemos terceirizar nossa fé. Se o líder não te serve o alimento devido, você também não pode sentar, cruzar os braços e simplesmente esperar que um milagre aconteça. Hoje existe internet, existe tantos meios, o fundo clama ao fundo. A maioria das pessoas estão satisfeitas com seus líderes. E por isso elas têm esse tipo de líder. É o feijãozinho com arroz e elas estão satisfeitas. Não vão produzir fé de arrebatamento, mas estão satisfeitas, porque é bom, que aí elas estão acomodadas, não tem cobrança de ambas as partes, é tudo que elas querem. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. É o que nós vemos claramente. De todas as maneiras, como eu estava dizendo, essas igrejas que estão numa crescente, voltadas para esse público do LGBT, defendendo de um idente, com
todos os argumentos e convicções possíveis, falando até em arrebatamento, reforma na igreja. Se projetando como pessoas que estão lutando por uma causa. Também temos, dentro das igrejas da mensagem, pessoas agindo dessa forma, com vários desses atos aqui sendo encontrados dentro das igrejas também da mensagem, das igrejas denominacionais e também das igrejas da mensagem, se enquadrando em alguns desses atos aqui e defendendo isso. Então deixa eu ir seguindo aqui aqui o material. Na mensagem, então Jesus chegou e chamou. Essa mensagem de 13 de fevereiro de 1964. Parágrafo 118. Veja que interessante. E eu acho, irmão e irmã, que é o mesmo agora. A hora da ação chegou. Chegou a hora de crer ou não crer. Essa linha de separação chega a todo homem e mulher. Então, irmãos, preste atenção que o profeta está falando aqui e eu vou tentar enfatizar isso para você, vou tentar chamar sua atenção para isso. Estou fazendo essa introdução, fazendo essa base, mostrando as pessoas de modo geral atravessando a linha da misericórdia, essa linha entre misericórdia e juízo. Isso é claro e evidente para todo mundo, qualquer um consegue enxergar isso. Mas eu quero chamar sua atenção para o risco que nós corremos de cruzar esta linha se tratando da responsabilidade que vem a nós. Crer ou não crer na palavra que Deus tem nos revelado. Crer ou não crer na revelação desses 7 selos. Os exemplos que eu estava dando aqui, do mundo religioso aí fora, para começar, irmãos, eles não ouviram o alarido. Eles não receberam os 7 selos, não recebeu o que nós temos recebido. Então, estão pagando um preço pela rejeição que eles fizeram, em todo esse contexto que eu falei, Deus se manifestando de todas essas formas que se manifestou, a própria ciência chegando a tantas descobertas, eles estão tendo a cobrança em cima disso. E nós? E nós que estamos recebendo esta palavra revelada, não mais em mistério como foi nos dias de Paulo, não mais em sombras e tipos como foi lá no Velho Testamento, mas essa palavra aberta, revelada, sendo dada a nós. E agora? Você que pertence à igreja A, B, C ou D, o que você faz em relação a isso agora? Qual é a sua decisão? Porque o profeta está dizendo aqui que chegou a hora de crer ou não crer. Não tem mais tempo, meus irmãos e irmãs, meus ouvintes, de empurrarmos com a barriga e deixar para amanhã, o dia que o fulano, que o líder, que o beltano decidir se retratar, considerar. É o que você está fazendo em relação a isso. O que eu estou fazendo em relação a isso. O mundo
está completamente identificado nessas escrituras que eu li aqui e tantas outras. Mas e eu e você? Em quais escrituras estamos nos identificando? Chegou a hora. E veja esse detalhe. Conforme o tempo tem passado, conforme esse momento tem se aproximado desse arrebatamento, dessa grande tribulação, todo esse juízo de Deus, então o profeta vem e chama a nossa atenção que se nós deixamos para amanhã, se nós terceirizamos essa responsabilidade que é nossa, que é minha, que é tua, se eu terceirizo isso, ou se eu deixo de crer nisso, estou correndo o risco de ultrapassar essa linha. De amanhã ou depois, pode vir e me provar de Gênesis a Apocalipse e eu não crer mais. E você não crer mais. Porque ultrapassou essa linha. Ministérios, igrejas ultrapassaram essa linha. Porque a mensagem chegou, a palavra chegou, a luz da hora chegou e era essa grande hora de crer ou não crer. Mas o que fizeram? Vamos ver o que fulano diz. Vamos ver o que Beltano diz. O reverendo fulano de tal. Aí eu volto nas escrituras. Mateus capítulo 16. A partir ali, posso tomar aqui essa escritura? Mateus capítulo 16. Jesus perguntou para os discípulos o que os homens diziam. A partir do verso 13. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Primeiro ele perguntou o que as pessoas pensavam, mas depois ele perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: e vocês? Deus não queria mais saber o que os outros pensavam acerca da palavra da hora. Quem era Jesus? Ele era a palavra da hora. Ele era o maná do dia, ele era o pão vivo que desceu do céu, como ele diz em João capítulo 6. Essa é a pergunta que ele está nos fazendo hoje. Como eu li em Salmos capítulo 14. O Senhor se inclina dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Veja que interessante. Como foi chamado o grupo que rejeitou a palavra do dia, que não possuía o azeite que simboliza o Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 25. Virgens loucas. Não estavam em seu perfeito juízo. Uma pessoa considerada louca, uma pessoa que não está no seu perfeito juízo. Em outras palavras, né? Então veja que interessante. Alguém que tenha juízo, que esteja em seu perfeito juízo e sabedoria, não a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus,
alguém que busque a Deus de coração. Então veja como as Escrituras vão chamando nossa atenção. E aí vem o profeta para trazer essa realidade. Chegou a hora de crer ou não crer. Essa linha de separação chega a todo homem e mulher. Chega a toda criança. Não escapa ninguém, irmãos. A todo membro, a todo líder, pastor, apóstolo, evangelista, mestre, é todo mundo. Ninguém escapa desse momento de decisão. Nós olhamos para trás e vemos o que aconteceu com os pentecostais nos dias do profeta, quando rejeitaram a verdade. Os peregrinos da santidade, todas aquelas igrejas, as tradicionais, na medida que foram rejeitando, hoje nós vemos o resultado. E dentro das igrejas, do povo chamado da mensagem. E dentro deste grupo, o que nós podemos observar hoje? Quando você passa essa linha, só resta uma coisa: juízo. Quando você passa entre a misericórdia e o juízo, quando você passa essa linha, só resta uma coisa: juízo. Agora você imagina o nível, o grau do juízo para nós que temos sido participantes do Espírito Santo, dessa palavra, dessa revelação, dessa mensagem. É muito mais tarde do que nós pensamos. É como o profeta nos orientou, como as Escrituras nos orientam. Então você consegue captar o porquê de tantos acontecimentos, de tantas coisas que vêm acumulando. Nós olhamos para o natural, que é sempre um tipo do espiritual, o porquê dessas coisas. O momento de decisão, o momento entre a linha da misericórdia e o juízo chegou, não só para os que estão lá fora, pintando e bordando, como diria aí essa frase, mas principalmente para esses membros de igreja, que a coisa fica ainda mais grave. Então, meus irmãos, queria dizer para vocês que reflita nessas palavras, reflita aqui nessas escrituras que foram lidas. É a linha entre a misericórdia e o juízo. Nós vamos dar continuidade no nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir, seguindo aqui essa série. Eu vim falando desde a rejeição da palavra feita carne nos nossos dias, através dos eleitos, através dos filhos de Deus, a manifestação do Filho do Homem hoje em um povo ungido. Vim mostrando para vocês como isso tem acontecido e as consequências disto, e tem cada vez mais afunilado, é o finalzinho da pirâmide.
Nós somos um grupo de pessoas que já viemos no fim da era, né? O mensageiro é sempre enviado no final da era. Então, tudo isso nós já poderíamos colocar nossas barbas de molho e pensar em que tempo estamos vivendo. E agora, olhando para essa grande responsabilidade que nós carregamos de estar correndo esse risco de atravessar essa linha e não estando no mundo, né, teoricamente falando, lá bebendo, jogando, fazendo tudo que se enquadra no conceito de uma vida pecaminosa. Contudo, dentro mesmo da igreja, isso está sendo possível diante das nossas ações, das nossas decisões em relação à verdade que Deus tem nos enviado. Que Deus os abençoe, que isso sirva de crescimento espiritual para você, de edificação na sua vida, que traga para você mais intimidade com Deus, que você tenha um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. Um grande shalom para você. Olha a terra e o mar, considerando as profecias de coisas que hão de ser, e como se referem a mim, o tempo em que estamos vivendo, homens destruindo a si mesmo, pela visão da palavra vejo cinzas em todo lugar. Ele nunca nos deixará antes da primeira bomba cair. Partiremos para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança.
Jesus, nas asas de águia nos guia, o sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia, o sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões.